Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais antigos e, olha, mais intensos de toda a Bíblia, o capítulo 5 do livro de Juízes. E isso aqui não é só um texto religioso, não. É um poema épico de guerra, uma canção de vitória que foi cantada pelas próprias heroínas da história. Uma narrativa incrível sobre fé, liderança e também sobre violência. É com essa força toda que a canção começa, já dando o tom do que vem pela frente. E a voz que a gente ouve aqui é a da própria Débora, a profetisa e juíza que liderou Israel. É a celebração dela, sabe? Um relato em primeira pessoa de uma vitória que parecia completamente impossível. Para a gente poder entender o peso dessa canção, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o cenário. Vamos ver o contexto da época e quem eram os personagens que prepararam o palco para esse conflito todo. A situação, para ser bem direto, era desesperadora. Pensem só, 20 anos de opressão. E o ponto-chave aqui, o grande terror, eram os 900 carros de ferro. Isso aí era tipo os tanques de guerra da antiguidade, uma tecnologia militar muito superior, feita para esmagar qualquer um que se levantasse contra eles. Para as tribos de Israel, era uma força que parecia invencível. E no meio desse caos todo surge Débora. É importante a gente entender. Quando a Bíblia fala juiz aqui, não se trata de alguém num tribunal. Naquela época, um juiz era um líder, uma figura carismática levantada por Deus para libertar o povo em tempos de crise. E Débora era exatamente isso, uma mulher num mundo dominado por homens que comandava o povo, o exército e falava em nome de Deus. Certo. Agora vamos ver como essa história começa a se desenrolar. Débora tem a missão de juntar um exército para enfrentar esse inimigo que parecia imbatível. Mas, como o poema deixa bem claro, nem todo mundo atendeu ao chamado para a guerra. A ordem vem do alto, através de Débora. Ela chama seu general, Baraque, e dá a ordem direta, mas junto com uma promessa divina. A missão era clara, mas a tarefa era assustadora. Pensem bem, enfrentar 900 carros de ferro com soldados a pé. Era literalmente um teste de fé contra a força bruta. E aqui a gente vê um ponto crucial do poema. Israel não era uma nação unida nem de longe. Enquanto algumas tribos, como Zebulon e Naftali, arriscaram tudo e foram para a luta, outras, como Ruben e Dan, simplesmente ficaram para trás. O poema critica duramente essa atitude, dizendo que eles preferiram cuidar de seus rebanhos e navios em vez de ajudar seus irmãos. Isso revela as profundas divisões que existiam na época. Isso nos leva ao clímax da canção, a batalha em si. E é aqui que a poesia se torna magnífica, descrevendo como a própria natureza se vira contra o exército de Císera. Que imagem poderosa, não é? O poema não descreve só uma luta entre homens. Ele fala que as estrelas lutaram lá do céu. Para o povo daquela época, isso significava que o próprio universo estava do lado deles. Forças muito maiores estavam em jogo, e a vitória era vista como um ato divino. Então, o que provavelmente aconteceu de verdade? A maioria dos historiadores acredita que essa linguagem poética toda descreve um evento da natureza que aconteceu na hora certa. Imagine uma chuva torrencial que transforma o vale num pântano gigante. De repente, a maior vantagem de Císera, aqueles temíveis carros de ferro, fica atolada, completamente inútil na lama. A tecnologia superior foi neutralizada pelo clima. A virada na batalha é total e devastadora. O exército que se achava invencível agora está em completa desordem. E o poderoso comandante Císera, que liderava do seu imponente carro, é reduzido a um fugitivo, correndo a pé, sozinho, para salvar a própria vida. E agora o foco da história muda de forma drástica. A gente sai do caos do campo de batalha e entra no silêncio tenso de uma única tenda, onde o destino do general fugitivo vai ser selado por uma personagem totalmente inesperada. Exausto, Císera chega na tenda de Jael. Ele pensa que ali está seguro, afinal, o marido dela era um aliado. Jael recebe, segue todos os códigos de hospitalidade da época, o que torna o que acontece em seguida ainda mais chocante. A canção descreve essa sequência com uma precisão fria, metódica. Jael não hesita. Ela dá leite para ele, que é mais pesado que a água, provavelmente para que ele dormisse mais profundamente, e então, com as ferramentas do seu dia a dia, uma estaca de armar tenda e um martelo, ela executa o comandante inimigo.
É um ato de violência chocante, pessoal e decisivo. Vamos analisar as consequências de tudo isso. O poema termina com um contraste bem forte entre aqueles que agiram e os que ficaram de fora, e o que essa vitória realmente significou para o povo. Agora, o que é realmente impactante aqui é como a canção celebra o ato de Jael. Longe de ser condenada pela violência, ela é chamada de a mais bendita das mulheres. A brutalidade dela não é só justificada, é glorificada como o ato final que garantiu a vitória e a liberdade do seu povo. Isso nos força a encarar uma moralidade de guerra muito diferente da nossa. Então, por que a gente continua estudando esse poema tão antigo? Porque ele é uma janela única para um mundo que não existe mais. É um dos textos mais antigos da Bíblia. É uma história rara onde as duas figuras centrais e heróicas são mulheres, a estrategista e a executora. E nos dá uma visão crua, sem romantismo, de um tempo de conflito brutal, onde a fé e a sobrevivência andavam de mãos dadas. E o resultado final de toda essa bravura e violência? O texto conclui de forma bem direta. A terra teve paz, por 40 anos. Uma geração inteira de tranquilidade, conquistada com o sangue de um único dia de batalha e com a violência dentro de uma única tenda.